eu tô aqui preparado para conversar com o nosso Marcelo Coutinho. Coutinho devidamente utilizando seus trajes aqui, né? Camisa da TC News, camisa... Será, Leozinho? Só falta o Coutinho aparecer aqui sem camisa. Aí acabou, né? Meu Deus. Aí fechou a balança. Ele tá com camisa ou ele tá sem camisa? O nosso Marcelo Coutinho. Deixa eu ver. Epa! Ê, Coutinho! Esse cara gosta de uma bagunça. Olha lá. Tchan, 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 tchan. Fala, lindinho. Tudo bem, Coutinho? Tudo bom, meu querido? Tô bem. E o Wagner? Tá bem, Coutinho? Ei, cara, você também tá bulimando, meu? Pô, eu não esperava isso de você, Ô, né? Coutinho. Leozinho, tudo bem, né? Wagner? Cara, cheguei ontem aqui e não entendia nada. O chat só falava, e o Wagner, e o Wagner? De olho no Wagner. De olho no Wagner. Tinha uma senhora, né, uma mulher, vai. Foi a Rô. Falou assim, tô de olho no Wagner. Eu falei, epa, ó a Rô aí, toda soltinha, de olho no Wagner. Ela, Vini, sou casada, meu marido tá aqui. Eu falei, foi mal, Rô. Foi mal o maridão da Rô. Não entendi nada. Aí a galera que me explicou o que era o apelido carinhoso da Vale. Vamos nessa, Coutinho. A gente vai falar de Vale, a gente vai falar das principais blue chips da Bolsa Brasileira e a gente vai começar pelo índice e pelo dólar nessa super quarta. Bola contigo, Coutinho. Sempre bom ter você aqui. Fez falta na semana passada. Seja bem-vindo. Obrigado, lindão. Semana que vem a gente tá por aí. Pessoal, vamos lá. Boa tarde todo mundo. Recordar é viver. O índice, você tem rolagem do contrato, WINQ25, tá? Que permanece lateralizado. 141,450, estamos no meio do caminho. O movimento ele é de cunho altista, cai no dia de ontem, caiu no dia de ontem, cai no dia de hoje, mas ele ainda é altista. Formação gráfica, como está dentro de um canal, vale qualquer coisa. Então, por favor, day traders de plantão, fiquem atentos. O que me preocupa já é o movimento de afunilamento, ou seja, os topos cada vez menores, os fundos também, ou seja, o ativo ele vai convergindo, vai perdendo volatilidade. Quarta-feira, cenário externo ruim. Então, é lógico que o mercado esteja no 0 a 0. Quando você olha para o dólar então dá um presente, né? Praticamente 2 candles aqui de dojizinho, né? Então o dólar neste exato momento, R$ 5,505, tá no valor de abertura. Se você pegar o fechamento do dia de ontem, também a mesma coisa, o dólar no 0 a 0 em sentido de direcional. Graficamente falando, ok, envelope de baixa, o dólar é para baixo, objetivo R$ 5,451. Como eu sei que o Vini gosta de um intraday, então já vamos direto para o gráfico de 4 minutos. No gráfico de 4, ele reflete o horroroso do diário, né? Então você tem um movimento praticamente errático. Então sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, não tem figura que ampara nada disso. Ele vai lá, bate numa resistência, cai, ele vem aqui, bate num suporte, sobe. Se você for falar no dólar de curto prazo, ok, é para cima, né? Você tem um envelopezinho de alta desenhado aqui, mas de novo, dentro de uma figura horrorosa. A mesma coisa gráfico de 4 no índice, tão ruim quanto. Então tá lá, lateralizado. Lateralização divergente, né? Quando você tem os topos abrindo. Então, assim, mesma coisa, movimento errático, sobe de uma vez, cai de uma vez, bate em resistência, cai, bate em suporte, sobe. Então, praticamente é o que a gente tem. Lamentavelmente, eu acho que o mercado aguarda a questão da definição dessa super quarta. O cenário externo prejudica bastante. O cenário local, com relação ao nosso ajuste fiscal, não precisa nem comentar. E o mercado fica embaralhado da forma que está. Muito obrigado, Coutinho. Análise no gráfico diário também, no intraday, para você que está conectado ao nosso almoção de negócios. A minha tela, Profit Pro da Nelogica, mostra a curva de juros futuro flat aqui no nosso país. Nós temos DI1F27. Vou pedir, viu, Coutinho, para você fibar o contrato com vencimento em janeiro de 2027 no 0 a 0. Um recuo tímido de meio ponto base agora. A taxa roda no patamar de 14,23%. Dei um F31 no verde. Avança 2 pontos base. Taxa média anualizada de 13,68%. Portanto, tudo muito perto da estabilidade. Vamos olhar o DI um F27, Coutinho? Olha só, vou até fazer um paralelismo para você, vou te trazer o curto e o longo para destacar a diferença, né? Quando você olha no 27, à tua esquerda, você tem um sobe e uma lateralização. Essa lateralização ficou restrita a 14,26%.
numa formação gráfica também ruim. O que chama a atenção é quando você compara o contrato curto, 27, com o contrato longo, 35, que é o nosso 10 anos. Você vê que a gente, no curto prazo, a gente está subindo. Se você olha o DI 1F35, que é o nosso 10 anos, ele está para baixo. Então você vê que a curva de juros ela está dissonante, ou seja, os contratos de curto prazo eles estão ascendentes, os de longos descendentes. Formação gráfica dos dois horrorosa, o 35 lateralizado, engasopado, o 27 subiu, agora está meio aqui também numa expectativa, numa formação gráfica que não dá nem para falar se é para cima ou para baixo, está ruim. O que mais chama a atenção não é o valor, e sim a dissonância de formato das duas curvas. Obrigado, viu, Coutinho? E aí vale a pena a gente complementar, já que estamos falando aqui sobre os DIs, Profit Pro, Painel Mover Pro, na sua tela agora, tc.com.br, nossa agência de notícias. Vou aproximar o texto aqui para facilitar a leitura de todo mundo. Hoje, quarta-feira, geralmente você não tem leilão às quartas. Você tem leilão de título de dívida pública às terças e quintas-feiras. Mas amanhã, o que tem amanhã, Sandra Lacerda? Feriado. Feriado. A Sandra nem pensava no feriado, eu lembrei ela agora que tem feriado amanhã. Então, o Tesouro adiantou o leilão para hoje. E olha só, acaba de sair informação na Mover, agência de notícias do TC, leilão 2 pontos. O Tesouro vende todas LTN com vencimento em 2032. Taxa média, 13,82%. O Tesouro também vendeu todas LTNs com vencimento em 2029. Taxa média, 13,62%. O leilão vendeu todas as LTNs com vencimento em 2026. Prazo curtinho. Taxa média, 14,77%. O leilão vendeu todas as LTNs com vencimento em 2027, também aqui, curto prazo ainda, né? Taxa média de 14,07%. O leilão vende 750 mil NTNFs com vencimento em 2035, taxa média de 13,96%, e vendeu também todas as NTNFs com vencimento em 2031, aí já mais longo prazo, taxa média de 13,90%. Então me parece que foi um leilão bem sucedido, as taxas estão ali dentro do que era esperado pelo mercado, isso não trouxe um impacto direto, né, um impacto para pressionar os contratos de juros futuros. Ao contrário, nós temos o reforço para você, os DIs operando agora muito próximos à estabilidade. Sandra, vamos falar a respeito do setor financeiro, vamos falar de banco, porque o Coutinho vai fibar para a gente na sequência. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Mas antes, você traz a cotação desses ativos em tempo real para o nosso público. Banco do Brasil, BBAS3, recua 0,05% agora aos R$ 21,89. Bradesco, BBDC4, um recuo de 0,30% aos R$ 16,83. Itaú e Tub4 cai 0,22% aos R$ 36,98. Queda também para Santander, Sambi11, um recuo leve de 0,03% aos R$ 30,14. Tudo no vermelho, mas as quedas são tímidas nesse começo de super quarta. Coutinho, bola contigo para Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Fiba eles, Coutinho! Bora lá, lindão. Pessoal, olha só, Banco do Brasil. Banco do Brasil está na sua tela, formação gráfica ruim. De novo, meu fundo, o no 985, fundo do papel, 2108. Isso aqui para mim não é fundo. Então, aqueles que estão com ímpeto de compra, por favor, atenção. Não tem ponto de compra aqui, você tem uma desaceleração e não tem formação gráfica que ampara a compra. Então, os animadinhos que querem comprar a BBAS3, eu teria um pouquinho mais de cautela, se assim for, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. No caso de Itub 4 na tela, essa lateralizada, restrito 3606 com 3827, formação gráfica ela é ruim, no sentido de estar dentro de um canal, no sentido de estar lateralizado. O ativo está lateralizado há praticamente 2 meses. Formação gráfica, beleza, parte superior do gráfico, está no lucro, preço absoluto está bom. Agora você tem aqui, o que me incomoda bastante, vocês sabem, é ficar travado num papel que não se move, e YouTube se mostra dessa forma. O YouTube tem um intervalo grande para subir, curto prazo altista, objetivo 3827, se subir. Então, por favor, fiquem atentos.
No caso de Sambi 11, e aí eu termino com o Bradescão, no caso de Sambi 11, o ativo também lateralizado, numa formação muito parecida com o YouTube, ou seja, tem a sua máxima a 30,77, tem a sua mínima a 28,61 e agora está aqui engasopado. Formação gráfica ruim, curto prazo altista, mas, de novo, dentro deste cenário. O ativo não se move e não consegue romper 30,77. No caso de Bradescão, essa vai bem obrigada. Bradescão sobe como se não houvesse amanhã, faz um movimento de correção, monta um pivôzinho de alta. Se você quiser ser um pouquinho mais comedido em Bradesco, também dá. Você vem aqui, ó, e você traça um fibo mais curtinho para ver qual é o objetivo de Bradesco no curto prazo. Bradesco está duelando agora esse rompimento de 1,679, tudo sob controle, comprados bem comprados, tudo sob controle. Objetivo 17,91, se der certo, o no 8,59. Novas compras, ok, pequenas, parceladas, preço médio positivo. Muito obrigado, Coutinho. Salve, salve para o Goofy Neto 1 no nosso chat do YouTube. Almoço é sempre bem humorado com vocês. Olha só, muito obrigado, hein? A Sandra já recebeu elogio de bem-humorada, simpática. Agora o bem-humorado aqui foi para nós dois, Sandra. Muito Vini, bem. você recebe elogios também. Recebo. Sabe o que eu vi? Chorão. Acabei de receber. Pidão. Aí. A diferença, Sandra Lacerda. Não é. Recebo muitos elogios. Eu vi uma mensagem do Bolsinha de Valores. Ele falou assim: Sandra, você tem muita sorte, porque você tá do lado do Vini Blue Eyes. Isso foi um elogio pra você. É verdade, a Bolsinha de Valores é generosa. Salve, salve aqui também para o Gatuno Trader. Eu tinha mencionado ele antes. O @ tá cheio, seu trade está por aqui. Augusto Nichelle pede Oncoclínicas, Onco 3. Vamos anotar? Vamos. E aí daqui a pouco a gente faz os pedidos pro Coutinho. Ele disse o seguinte, olha, Onco 3 tá subindo só pra cair tudo de novo. Kleber Fábio da Silva, astral da Sandra é demais, super simpática. Uhul. Show! Opa, parece que tem, se eu tô entendendo bem isso aí, são panelas batendo. Tem chefe hoje no nosso almoção de negócios. Ontem era o italiano, não era, Sandra? Era o italiano. Quem será que tá com a gente hoje? Fala comigo! Boa tarde, Custódio. Acho que essa é portuguesa, É a portuguesa, hein? com Essa é certeza. portuguesa. Boa tarde, chefe! Qual é o prato de hoje? Você está com fome? Ah, eu sempre tô com fome. A questão é se eu tô com pouco ou muita. Mas por enquanto eu tô com pouca fome. Meio-dia e 24. Ali pras 2, 2h30 eu tô com muita. Você tá com fome, Sandra? Já tô sim, Vini. Ah, é, Sandra? Bom, o que tem preparado pra hoje? Pastel de nata. Pastel de nata é bom. Tem mais? Pimenta neles. Pimenta neles. Acabou ou tem um terceiro? Caldo verde. Caldo verde Aí também. sim. Você gosta de caldo verde? Adoro, nesse frio, uma Pimenta. delícia. Pimenta não. Eu também não sou um fã de pimenta, não. Só o Muito caldinho. bem. Eu sou mais a comida italiana, a gastronomia italiana do que Italiano. a portuguesa. Mas a portuguesa é boa também. Vamos lá. O Kitar tá aqui, o DMK também já deixou o like. Você vai falando qual é o seu prato principal. O nosso prato principal hoje do programa é a entrevista exclusiva com o diretor de relações com investidores da Cury, a Sandra falou muito bem, Ronaldo Cury. Você fala assim, pô, por que você não diz Ronaldo Cury? Porque o cara é diretor de relações da Cury, entendeu? Tomara que não esteja ouvindo agora. Mas o Ronaldo vai estar aqui com a gente daqui a pouco. Júlio Venâncio. A Sandra prefere os likes porque o aumento já tá garantido. Opa! O Júlio Tá mesmo? Venâncio. Júlio Venâncio. Tá mesmo, Vini? Ué, o Júlio Venâncio tá falando aqui, ele tá sabendo de muita coisa. Vamos É ver muito no começo. difícil. Pô, eu tô tentando aqui, ó, eu tô igual o Haddad, tô tentando equilibrar as contas aqui, entendeu? E ó a Sandra aqui, ó, querendo as emendas parlamentares. E o Júlio Venâncio tá colocando pressão, calma, Isso aí, Júlio pessoal, Venâncio. manda no chat. André Moda, boa tarde, time TC News. O Roberto, boa tarde, like todo dia, a programação de vocês é excelente, obrigado, viu, Roberto? O Ed falou que deixou o like também. Gabriel Pasqualini, amanhã feriado, é dia de comer abóbora no sal grosso. Jesus Meu Deus Cristo. do céu. Abóbora no sal grosso? Que receita é essa, gente? Tem alguma tradição disso daí em Corpus Christi? Abóbora no sal grosso? Se tem, não tô sabendo. Isso aí é o quê? É pra tirar zica, mal olhado, olho gordo? Um abraço aí, Gabriel Pasqualini. Vai na sua, meu irmão.
A coisa tá dando certo, mete a abóbora com sal grosso pra dentro e toca a marcha. Júnior Oliveira, boa tarde a todos. Rodrigo M, tolerância zero. Não sei pra que aqui, mas é tolerância zero. Vamos voltar a falar a respeito das empresas brasileiras que têm capital aberto? Passamos pelo setor financeiro, a gente fala agora do setor de material básico. CSN, Uzi Minas, Gerdau e também Vale. Vamos nessa, Sandra? Vamos lá, Vini. CSN sobe 0,24% agora aos R$ 8,22. Gerdau também no verde, uma alta de 0,30% aos R$ 16,63. Uzi Minas, Uzi 5 no 0 a 0, R$ 4,59 agora para o papel. E Vale 3, um avanço de 0,19% aos R$ 51,51. Tudo muito perto da estabilidade também, né? E Uzi Minas, eu tô curioso para ouvir o Coutinho falar de Uzi Minas, porque eu acho que esse ativo aqui é uma tendência clara de baixa. Será que está chegando em região aí de suporte? O Coutinho vai falar com a gente sobre Uzi Minas. Fica à vontade, viu, Coutinho, para emendar também a análise. CSN, Gerdau, Uzi 5 e Vale 3. Bora lá, lindão. CSN na tela, CSN cota R$ 8,23, baixista. Objetivo de CSN, R$ 7,66, gráfico ruim. Longa lateralização, ativo lateralizado praticamente desde janeiro 25. Tudo bem, a lateralização ela é longa, é de 7 a 10, mas de qualquer forma é uma lateralização. No curto prazo, duplamente baixista, baixista pelo pivô, baixista pelo envelope, comprados, mal comprados. No caso de Gerdau, GGBR4 na tela, essa vai... Bem, obrigado, longo canal, o ativo corrige, faz a sua correção, sua máxima no 756, então ele faz, sobe, e aí ele faz um movimento para posterior alta. Comprados, bem comprados, apesar dessa queda, o papel tem tendência de virada, o FIBO você só vai reformatá-lo, colocar esse cara aqui. O ativo cota no 663, o seu stop loss ou o seu ponto de compra para os mais arrojados é no 628, o ativo tem a possibilidade de bater e eventualmente continuar subindo. Uzi Minas do seu lado esquerdo, o Vini está certo, Uzi Minas é baixista, longo envelope de baixa, mercado cai, lateraliza, cai. Então o envelopão já desenhou, agora também está certo, Uzi Minas está em cima de um suporte R$ 4,66, cota 4,59, não faz figura de reversão. Por enquanto, Uzi Minas é para baixo, comprados, mal comprados. Aqueles que querem comprar Uzi Minas, eu ainda aguardaria eventual repique, formação de uma figura de alta para sair comprando. Compra aqui é que nem compra em BBAS3, está comprando com a faca caindo. Para terminar, Vale 3, carinhosamente conhecida como Vagnão, Valecita lateralizada. Vale perde 52,21 que não deveria. A formação gráfica de Vale é a formação de Uzi Minas atrasada, né? Uzi Minas já fez, cai, lateraliza, caiu. Vale está fazendo, cai, lateraliza para cair. Então quem está comprado em Vale a priori está mal comprado, fique atento. Objetivo de Vale 4896, comentei de manhã com o Leozinho, comento agora com o Vini e com a Sandra. Stop loss, utilização de opções ou algum tipo de mecanismo, caso Vale azede, você vai vê-la a 4896. Muito obrigado, Coutinho. Pra gente fechar as blue chips, vamos com Petrobras, Petri 4. Papel preferencial da estatal brasileira, opera em queda no dia de hoje, recuo de 1,15%. Cota, nesse instante, R$ 32,55. Coutinho. Petrobras está bem, né? Ou seja, ficou lateralizada praticamente abril e maio inteiro, e aí eis que acordou, monta uma figura de cunho altista. Isso aqui, apesar da baixa do dia de hoje, ainda é um envelope de alta, tudo sob controle, objetivo 3374. Petro azeda na perda desse fundo, na região de R$ 32,00, o ativo cota 3257, tá meio que ali pertinho, mas eu acho que vale. Petro está com baixa volatilidade, então também não tem grandes novidades. O cenário externo, a priori, está bem controlado no sentido da correlação petróleo-Petrobras, né? Tem a questão do Irã, isso daí em um minuto pode virar, e por causa disso, desse 1 minuto pode virar, vale um stop loss aqui em Petro. Tudo bem que se o cenário azeda, o petróleo pode ter um upside altista, isso beneficiaria a Petrobras, mas de qualquer forma a incerteza é muito grande, vale um stop. O stop é na região de R$ 32,00 a R$ 31,80. Tata Moreira chegou agora.
queria que a gente falasse de Petrobras, pegou aí no pulo do gato a análise do nosso Marcelo Coutinho, e o André Mota, que é membro do canal, ele pede PRIO. Então vamos anotar por gentileza também, Sandra. A gente já tem Onco 3, que foi um pedido da audiência. Agora tem também a antiga PetroRio PRIO 3. Rapidamente, Profit Pro na sua tela. Top 3 de alta, top 3 de queda. Considerando a variação percentual, vamos começar, Sandra, pelos papéis que estão no verde. Então, em top 1, quem mais sobe é a Embraer, um avanço de 3,59%, papel negociado a R$ 72,62. Inclusive, tem notícias sobre a Embraer, depois a gente traz aqui para vocês. E, em segundo lugar, BRF, um avanço de 1,90% aos R$ 20,88. No top 3, Fleury, um avanço de 1,81% aos R$ 13,50 na máxima do dia. Na ponta oposta, quem tá vendido tá feliz? Em quais papéis, Sandra? Tá feliz em Cogna, que recua 2,36% agora aos R$ 2,90. Brave 3 no top 2, recuando 2,28% aos R$ 20,11. Para fechar, Raizen, Raiz 4 na mínima do dia a R$ 1,81, um recuo de 2,16%, Vini. Raiz 4 tá indo buscar as profundezas da terra, em busca do pré-sal. Esse papel, esse aqui precisa de uma abóbora, mas assim, com muito sal grosso mesmo, pra ver o que vai acontecer com essa Raiz 4, mas não sobe nem com reza braba. O Coutinho vai fibar aqui todos esses ativos que a Sandra Lacerda mencionou. Na sequência, TC News, seu resultado é nossa marca. Agora somos uma corretora, mas nunca vamos deixar de ser uma comunidade. Acompanhe a carteira real e performance de outros usuários. Em tempo real. Opere como os melhores. Opere com traders. Traders. Baixe o app e abra sua conta. Deixa eu fazer o convite, reforçar aí o convite para você fazer parte da comunidade do TC, para você operar pela Traders, a nossa corretora. Olha, ontem a aula que o Buca deu foi espetacular. Eu assisti, aliás, agradeço aqui ao nosso Buca, mencionou a TC News várias vezes durante o aulão, e todo mundo, né, que fez parte ou que já faz parte da comunidade do TC, que ganhou suas TC Coins, que fez pelo menos uma operação, comprou uma ação, vendeu uma ação, qualquer operação, conseguiu ativar as TC Coins, conseguiu participar da aula junto ao Buca. Praticamente 1.000 pessoas simultâneas acompanhou há mais de 2 horas, quase 3 horas ali do Buca trocando ideia, respondendo perguntas, o Massa interagindo no chat, foi muito legal. Esta, né, surpresa, esse benefício já foi, mas ainda tem muita coisa boa vindo por aí, e se você conseguir realizar pelo menos um trade, uma operação dentro da corretora do TC, até o dia 2 de julho, 2 do mês que vem, você se torna um fundador da nossa corretora. E aí os fundadores, quem chega antes, senta na janelinha, tem uma série de benefícios especiais. Faça parte da nossa comunidade, opere pela Traders. Além do QR Code que está na tela, tem link fixado no chat e link na descrição também aqui da nossa transmissão no YouTube. Fechou? Coutinho, vamos com a análise gráfica, por gentileza, sobre Embraer. Papel ordinário da companhia, rapaz, avança e avança bem. A alta beira 4%, consideravelmente acima dos R$ 72,00, 72,68 para Embraer, Coutinho. Bora lá. Embraer bonita na foto. Embraer a gente já vinha cantando eventuais compras para os mais arrojados. A compra oficial acima de 70, 80. Ou manutenção altista. Embraer tudo sob controle, rompe 70, 80, objetivo de Embraer 7865, comprados bem comprados. Falei de manhã, novas compras a critério, o upside é longo, não precisa comprar tudo de uma vez, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Pit stop 7506, pit stop 7769, pit stop mais longo e mais difícil de ser transposto, 7865.
Muito obrigado, viu, Coutinho? E a Sandra falou, é verdade, tem notícia a respeito de Embraer, e na verdade tem notícias, no plural. Deixa eu pedir pro Léo compartilhar minha tela, tudo destacado em tc.com.br, na nossa agência de notícias, você clica lá, você é redirecionado para outros portais. Você não precisa ficar com 300 abas abertas. Acesse a plataforma do TC e nós mostramos para você o que os principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo estão monitorando. E a Folha de São Paulo acabou de divulgar essa informação aqui. IVE assina carta de intenção para a venda de até 54 volts para empresa dos Estados Unidos. A IVE é uma subsidiária da Embraer, que também já havia anunciado no domingo a venda de outros 50 volts para a Revo. Mais detalhes com você, Sandra Lacerda. A IVE, empresa de aeronaves elétricas de pouso e decolagem verticais, anunciou nesta quarta-feira, dia 18, a assinatura de uma carta de intenção com a norte-americana Future Flight Global para uma encomenda de até 54 unidades do veículo da companhia brasileira controlada pela Embraer. As companhias não deram detalhes financeiros de possível transação, mas a vice-presidente comercial da IVE, a Mega Bhatia, afirmou que o acordo lança as bases para encomendas substanciais futuras conforme eles expandem sua frota. Muito obrigado, Sandra. E aí também, para complementar, no portal Seu Dinheiro, tem outra manchete que fala sobre Embraer. Embraer traz boas notícias do Paris Air Show e a ação salta cerca de 4%. Matéria que foi publicada no dia de hoje, por volta das 9 horas da manhã. O texto foi atualizado meio-dia. Hoje, a SkyWest é a maior operadora do E175, com mais de 260 aeronaves da Embraer. Mais detalhes você encontra em tc.com.br. Falamos de Embraer porque é a empresa que mais avança hoje na composição do Ibov, considerando a variação percentual. Mas nós temos também aqui agora, olha só, quando a Sandra falou há pouco do top 3 de alta, Braskem não estava, mas agora está. Na máxima do dia, papel preferencial da Braskem sobe 2,24%, cota R$10,48. BR KM5, vamos de Braskem, Coutinho. Formação gráfica horrorosa, Braskem lateralizada desde abril 25, está entre 10, 12, 11, 20 e é ruim pela lateralização, ruim para os comprados, porque isso aqui é um envelope de baixa, vide Vale, então assim, é aquela analogia que eu fiz, você tem os Minas mais adiantada que Vale, que está mais adiantada que Braskem. Então, assim, a formação dos três gráficos é praticamente a mesma. Braskem se segurando em cima de 10,12. Se Braskem vazar, o objetivo é 8,71. Nota que o ativo está lateralizado no macro desde março 25. É uma tese complexa. Quem está comprado está mal comprado. Quem está fora, Braskem não é opção. Fleury, por gentileza, Coutinho. Ó, Fleury e BRF. As duas estão brigando aqui, então, Coutinho, se você puder fibar as duas, Fleury, empresa do setor de saúde, clínicas laboratoriais, sobe 1,66%. BRF agora avança 1,95%, empresa do segmento do processamento de carne, com foco em aves, R$20,89. BRF tem toda uma situação envolvendo a sua controladora, a Marfrig. Nós falamos muito ontem aqui, a CVM pediu mais 21 dias para de fato conseguir chancelar e aprovar a fusão das duas empresas. Então vamos lá, BRF de um lado, Fleury do outro. A sua análise, Coutinho? Fleury tá lindona, sobe, corrige, sobe, longa lateralização, que me incomodaria na questão de custo de oportunidade, mas agora parece que resolveu acordar. O ativo rompe 1,326, ainda que sem confirmação, mas de qualquer forma, ok. Pivôzinho de alta no curto aqui leva Fleury a 13,88, comprado bem comprados. Objetivo desse cara, R$14,89. O outro que você pediu, só me ajuda, é Braskem? BRF. BRFS3, perdoa. Você gosta de comer frango, Coutinho? Eu gosto de comer frango, lindão. Legal. Gosto. Informação inútil, só perguntei por perguntar mesmo. Beleza. Bora lá. BRFS3 horroroso. Lateralizado. Então você tem uma lateralização desde janeiro 25, o ativo lateraliza entre 17 e 23, passa a lateralizar
entre 19 e 21. Ativo com a formação gráfica ruim, quem está comprado, mal comprado em termos de valor absoluto do papel, mal comprado porque está dentro de um canal. O ativo não tem graficamente uma figura que me jogue para fora desse movimento. Esse cara teria que romper R$ 21,70 para poder ter algum tipo de brilho. Por enquanto, 0 a 0. Preocupação, permanecer lateralizado. Vamos falar sobre o top 3 das quedas, depois perguntas da nossa audiência. Na sequência a gente vai para o mercado americano, muita coisa para a gente falar hoje sobre Estados Unidos. Vamos monitorar aqui também para você Bitcoin, petróleo, as ações gringas que estão no seu radar. Vamos passear pelas 7 magníficas, tudo isso na véspera da decisão de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Aproveito antes para agradecer mais de 2.000 likes na nossa transmissão, 2.004 likes. Hoje, Sandra, se tudo der certo, se a gente aqui, ó, na fé, muita abóbora, muito sal grosso. Galera no chat tá falando que isso aí foi uma sugestão do Lula. É o kit churrasco do Lula. Eu não sabia que o Lula tinha falado isso. Nossa, não lembro também. Abóbora e sal grosso. Mas que bela ideia, hein? Vamos pelo menos pra tirar a zica aí, ó. Quem puder deixar o like, 2.004 já. Vamos de 2.200? Vamos de 2.200. Você acredita que é possível? Acredito, super Muito quarta, bem. Vamos conseguir. Se bater 2.200, a Sandra quer like, a gente tem os likes, ela não ganha o aumento. 2.200, vamos pra cima. Certo, Sandra? O quê? Se bater o like, você não ganha o aumento. Se você quer o like, você tem o like, entendeu? Olha, você me colocou numa situação. É, você pediu em que like. Se bater, você ganha Não, aumento. Como a assim? Sandra ali já, o quê? Ô, Sandri. 2012, hein? Olha, o Lima Odair, melhor programa do almoço. Ele nos acompanha, sabe de onde, Sandra? De onde? Da Alemanha. Que legal. Manda boa tarde pra ele em alemão, Sandra. Eu não sei mandar boa tarde, mas eu sei falar uma coisa em alemão. Oh, achei que eu ia te pegar no contrapé, que ele sabe falar em alemão. Ich esse Brot. Opa! O que foi que você falou? Ich esse Brot. E esse é picote. O que significa o quê? Eu como pão. Ah, muito bom, hein, Sandra? Pelo menos eu não passo fome na Alemanha, né, Vi? Não, você falou que já comeu, a galera vai. Então ele já comeu É a pão. única... Não, eu como. Eu gosto de comer pão. A única coisa que eu sei falar. Fui tentar fazer um curso ali de alemão. de pão com mortadela. Você sabe falar mortadela em alemão? Não, e eu nem gosto. Então é melhor só o pão mesmo. Olha só. Muito bem, Sandra Lacerda. Mas eu vou aprender mais. Vou aprender mais coisas em alemão que eu gosto muito. Muito bem. legal. Aí, Lima Odair, se você quiser saber como falar pão em alemão, como é? Brot. Coach. É tipo coach. É B-R-O-T. B-R-O-T. Coach. Fala coach lá, você ganha um pãozinho. Vamos ver. Um abraço para o @Família Investing, que é membro do nosso canal. Vini Sandra, boa tarde, escreveu ele aqui. O Brasino tá junto com a gente, o Wagner também, eu não tô nem falando da Vale. Tô falando do Wagner É o Wagner Oliveira. mesmo? Tem logo 2 por falta de um. E o Wagner Olha. Marques também. Salve, salve ao Rodrigo M. Pra toda essa galera. Pra um TC de audiência, o Coutinho fiba agora o papel de raiz, hein, Coutinho? Raiz 4, acentuou o viés de baixa. A mínima do dia era 1,81, agora é 1,80. Aqui, Coutinho. O que a gente faz, Coutinho? Vai, Lindão, se você imaginar que esse cara chegou a bater 1,63, tá bom. O Pode problema vai ser a hora que esse cara baixar de 1,63. Se você pegar o FIBO, não vai nem maltratar o papel, vou pegar o FIBO de curto prazo, porque o de longo prazo vai jogar esse cara negativo. Vamos ver o FIBO de curto prazo de raiz, hein? O ativo vai perder, ou deve perder, até porque tem um envelope de baixa aqui na curta. O objetivo dele é 1,63. 1,63, 1,26, 1,26, 1,4. Esta formação gráfica leva a raiz em a 67 centavos. Olha, ainda não perde, né? Essa região de suporte que você falou em 63, mas vai buscar 1,63, né? Mas vai buscar a região de... Não, peraí, 67 centavos? 1,63 é o suporte, depois perdendo 1,63 a queda, e aí o final do movimento é 67 centavos. Ah, tinha entendido mal, tinha entendido que era 1,67. Meu Jesus Cristo. Raiz em 4. Raiz 4. Raizen. Cogna, Coutinho. Cogna, cota 2,89. O papel recua 2,69%. Empresa do setor educacional. Vamos nessa. O ativo está lateralizado, subiu como se não houvesse amanhã e parou. Agora, aí fica a critério do investidor ou da investidora o que vai fazer. A lateralização me incomoda. O ativo está lateralizado há praticamente 2 meses.
A formação gráfica não dá sinais, né? Eventualmente fundos ascendentes, formação de convergência, alguma coisa que leva a pensar que esse cara vai subir, por enquanto não tenho. Então aí fica a critério, vai ficar amarrado em termos de falta de direcional, zera esse cara e parte para outra. Cogna volta a subir acima de 3,19. Obrigado, Coutinho. Próximo papel é Brava Energia, Brave 3. Pro Leandro Silva, que falou, ô louco, que é isso? 64? Né, 67. A respeito de Raizen, se perder o suporte de 1,63. Tem um suporte em 1,63, o papel cota agora 1,80. Na fibada do Coutinho, se perder 1,63, a tendência é que busque a região de 67 centavos raiz 4. Então fica aí para você considerar, sinal amarelo, atenção. Agora já estamos lá no setor de petróleo para falar dela. Brava, Coutinho. Brava sobe, só que sobe de uma forma ruim, né? Assim, ela tem um canal de alta, ela sobe, ela cai, ela sobe mais, cai menos, sobe mais, cai menos, então assim, ela vai. Quem está comprado, ok, né? A tese de petróleo, ela está bastante ofuscada pelo cenário externo. Brava, diferente de Petrobras, né, que Petrobras lateralizou e deu uma porrada, Brava pelo menos vai subindo. A formação gráfica não é das melhores, mas também não está ruim. O ativo cota 2,0 no meia, eventualmente cai a 1 no 9,47 para posterior alta te levaria para próximo de R$22. Vamos chamar aí de um swing trade quase long trade, entendeu? Tá bem comprado, mas a formação gráfica em si não é lá essas coisas. Obrigado, viu, Coutinho? Antes de trazermos aqui os pedidos da nossa audiência, vamos monitorar de novo o intraday de índice, o intraday do dólar, para saber se tem alguma notícia aí, Coutinho. Eu tô aqui de olho no WDON25, continua lateralizado na performance diária, queda de 0,03%. No gráfico de 5 minutos, aí você me conta se você enxerga alguma notícia ou se continuamos aí de lado no dólar. E quando você for falar de índice, Coutinho, eu quero saber se você já está usando o contrato novo. Eu não reparei na primeira análise que você fez, porque a validade do WINM25 termina hoje, não é isso, Coutinho? Correto, o mercado vira, no caso do índice e do dólar, eu sempre transformo no dia anterior, né? Então era o 25, se transformou em um INQ25, cuja formação segue horrorosa, topo fundo inferior ou agora engarrafado no meio do caminho. Então, fazer com prazo, cuidado. Ô, Coutinho, desculpa te interromper, porque o que se transformou aí foi o seu áudio. A gente estava te ouvindo muito bem, mas quando você falou a respeito do contrato do mini índice, dessa rolagem, a gente teve uma oscilação no áudio. Vou te devolver a palavra na expectativa que o áudio esteja estabilizado. Qualquer coisa a gente manda um link novo. Mas te devolvo aí, Coutinho, para você terminar a análise. Bora lá. Então o que eu falava da rolagem, rolou de M para Q. Formação gráfica no gráfico de 4 minutos horrorosa. Você tem um longo canal entre 141 e 800 e o curto prazo tão ruim quanto. No caso do dólar, WDON25, esse cara, na minha entrada anterior, se eu não me equivoco, falei que ele era altista em função desse envelopezinho de alta, realmente subiu, está fazendo um segundo envelopezinho de alta que joga o dólar para cima. Objetivo do dólar, R$ 5,524. Pedidos da audiência, Onco3, foi o primeiro que chegou aqui no nosso chat do YouTube. Empresa do setor de saúde Oncoclínicas. Você, Coutinho? Vamos dar uma olhada? Vamos dar um zoomzão nesse cara e ver como é que tá. Bom, o gráfico tá ruim no seguinte sentido, né? Parece Petro. Ficou um tempão aqui embaixo, eis que acordou, mas acordou e lateralizou. Onco tá lateralizada desde fevereiro 25. 4,27, 5,83, formação gráfica ruim, formação gráfica de curto prazo baixista, envelope de baixa desenhado, então quem está comprado fica atento, o ativo azeda abaixo de 4,27, cota 4,73, quem está comprado está lateralizado desde primeira quinzena de maio 25, que também não é lá essas coisas. Aí depende, eu acho que quem vinha carregando Oncoclínicas pré-4,24, que é essa parte anterior, já está no lucro. Quem comprou nessa região, aqui eventualmente está tomando calor. Eu acho que é um papel, graficamente falando, ruim. Não vejo oportunidade de nada, e se o que tem é de saída,
E quanto a comprar oncoclínicas, não, eu não vejo a entrada de oncoclínicas, muito pelo contrário, eu vejo a venda dela no 4,27. Ô Sandra, depois de oncoclínicas pediram Prio, não era isso? Isso mesmo. Prio 3, Coutinho, também operando em baixa no dia de hoje, papel ordinário da empresa. Formação gráfica de Prio, vamos lá. Prio ela deu uma lateralizada, Prio é Petrobras adiantado, né? Então Petro lateralizou, Petro subiu, Petro acordou. Prio já fez isso 2 vezes, né? Prio já lateralizou, subiu de novo. Prio está restrito a R$ 43,71. R$ 43,71, fiquem atentos, porque é um ponto de venda, tá? Então quem está comprado, primeiro, está bem comprado em valor absoluto, o valor do papel está praticamente na sua máxima, e você tem do histórico do papel um ponto de reversão. Então o que eu faria, o mais conservador zera, o mais arrojado cola o stop, porque Prio daqui deveria ser daqui para baixo. Quem está comprado vai pagar para ver, coloca um stopzinho para ver em que região você eventualmente vai ser estopado. Se for estopado, vai ser na máxima, então foi estopado bem, não tem problema nenhum, mas não deixa o papel correr, porque Prio se corre, próximo objetivo dela é 3832. Fechado, obrigado Coutinho. Pedido do Márcio Araújo, membro do canal, tem prioridade. Ele estava de olho em Banco do Brasil, essa nós já afibamos, mas ele também pede BB Seguridade, BBSE3. Bola contigo. Vamos dar uma olhada nesse cara. Ixi, tá feio, Ixi, tá feio. não tá legal não, hein, Coutinho? Tá feio. Olha só, BB Seguridade subiu, depois figurinha. Cai, lateraliza, cai, envelope de baixa, beleza. Qual é o problema? Fez mais um. Então tá aqui, ó, cai, lateral, aí. Então esse cara ele é baixista, o ativo cota 3534. O objetivo dele é 3365, apesar que 3365 é um objetivo que não é o final. O objetivo desse cara é abaixo de 3365. O objetivo desse cara é alguma coisa nessa região de 3121. Então, comprado, mal comprado, abaixo de 3365 azeda, o objetivo desse cara é 3121, não tem formação de reversão, esse cara reverte acima de 3714, eu tomaria bastante cuidado. Quem está fora também, de novo, para compra, não é opção. Obrigado, Coutinho. Cash 3 é o próximo pedido da nossa audiência, o papel ordinário do Melius, Coutinho. Lateralizado, formação gráfica também não é boa, pivô de baixa desenhado, o ativo cota R$ 7,05, quem comprou na pernada abril, maio, felizona, só que agora a coisa ficou ruim. Esse cara cai, esse cara lateraliza para queda. O ativo cota 7,05, venda declarada abaixo de 6,65, praticamente joga o papel para o valor de entrada, 403, você tem aqui um pouquinho mais abaixo, 305, então ele praticamente, se efetivar essa queda, devolve toda a alta de abril. Quem está comprado, eventualmente, ainda no lucro, eu tomaria bastante cuidado, já deveria ter saído do papel, se ainda não saiu, tem que fazer algo acima de 665. Obrigado, Coutinho. Sandra, vou pedir sua ajuda, a Ariela escreveu para cá, ela pede AMD, empresa do setor de tecnologia lá nos Estados Unidos, a Advanced Micro Devices. A gente vai falar quando mergulharmos no mercado americano. O código é AMD. E Palantir, PLTR. Tá PLTR, Palantir, que no ano sobe cerca de 60%. Tô falando do BDR. E se a gente olhar a performance dessa empresa nos últimos 12 meses, é algo assustador, né? Mas assustadoramente positivo para quem está comprado na tese de Palantir. Sobe como se não houvesse o amanhã. Também uma companhia de tecnologia que tem como principal cliente o governo americano. E quando o governo dos Estados Unidos começa a gastar mais com defesa, é ali que Palantir atua. Então, nessa história de guerra aí, Palantir, você que está posicionado, pode ficar com os dois olhos bem estatalados, porque de alguma maneira isso pode impactar a empresa, tá bom? Então, Ariela, anotamos seus 2 pedidos, daqui a pouco a gente vai para o mercado americano e a gente fala das 2 teses. Agora, Coutinho, ainda no mercado local, Edson Figueiredo, que é membro do nosso canal, ele tinha perguntado se a corretora do TC é apenas para investidor qualificado. Olha, é para
todos os investidores. Qualificado seja Edson, porque você tá aqui junto com a gente. Mas é para todos os investidores, tá bom? Você fica à vontade para investir aí quanto você quiser. Só não pode ficar de fora. E ele é membro do canal, tem prioridade, ele pediu Marco Polo. Pegue o pomo, Coutinho, pomo 4 para ele. Double clique zoomzão. Vamos dar uma olhada em Marco Polo. Marco Polo tinha um gráfico altista. Duelou aqui com esse canal de baixo, inclusive já superado a gente pode tirar fora. Esse Fibo também, ele é antigo, deixa eu ver se ele ainda tem algum valor. Tem, ele tem algum valor aqui. Olha só, Marco Polo sobe bem. Sobe numa condição ruim no sentido da movimentação, né? Assim, ele sobe, depois ele cai, depois ele sobe, depois ele cai, faz topos e fundos ascendentes, uma formação de canal. O que eu digo para você, 785 é um ponto de venda, o ativo cota 758, então eu acho que vale um stop, comprado, bem comprado, em termos de valor absoluto você está no lucro, então eu acho que vale aqui eventualmente, e aí o mais conservador zera tudo, zera metade, stop a diferença, porque esse cara deveria começar a fazer um movimento de queda, tá? Então eu acho que no caso de Pomo 4, quem está comprado, vale a colocação de um stop ou eventualmente zerar. Coutinho, para a gente encerrar essa bateria de pedidos e respostas, vamos com o Fábio Borges Arraes, que também é membro do nosso canal. Ele está de olho em Camil, CAML3. Camil é uma marca que a gente conhece, né? Pô, arroz Camil, agora também tem feijão Camil, tem vários produtos da companhia. Vamos lá, esse papel passou por uma queda vertiginosa. Da última vez que eu olhei, tinha recuperado boa parte das perdas. Como tá agora a fotografia, Coutinho? Jogar no semanal para a gente ver, realmente o papel caiu agosto 24 até... caiu quase 60%, conta rápida aqui, Ixi, saiu pancada, de 9 para 3. Jesus Cristo. E aí começou a subir, né? Se você pegar a baixa dele, deixa eu só ver se eu não falei bobagem, mas acho que foi isso, foi 64%. Ah, okay. Tá bom de conta, hein, Coutinho? Bom de conta, hein? E agora subiu, né? A formação gráfica de Camil tá belezão, sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle com o papel, o ativo saiu de 3, cota 5,38. No curto prazo, a fibada desse cara, você pode fazer a fibada tradicional daqui para cá, o ativo cota 5,38, o objetivo de Camil 5,79 e 6,18. Comprado, bem comprado, para mim ativo de manutenção, ou se for fazer compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Vamos direto para os Estados Unidos. Sandra Lacerda, minha parceira, S&P, Dow Jones, Nasdaq, bola contigo. S&P 500, Dow Jones e Nasdaq no verde. S&P sobe 0,36% aos 6.004 pontos. Dow Jones um avanço de 0,33% aos 42.362 pontos. Nasdaq sobe 0,48% aos 21.822 pontos, Vini. Muito obrigado pelas informações. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. João Gabriel pergunta, por que o Coutinho não está mais presencial? Vinícius Custódio responde, o cachê do homem já é caro remoto. Imagina presencial, acabou o budget, acabou o dinheiro, então Coutinho vai para casa e faz remoto mesmo. Não é isso, Coutinho? Não, Lindau, não é isso, Lindau. É que a minha esposa fez, por falta de uma cirurgia, fez 4, então essa semana eu tô aqui em casa cuidando dela. Mas eu sei que a saudade está enorme e na segunda-feira, se Deus permitir, a gente está junto aí na bancada cedinho. Muito bem, eu, Sandra Lacerda e o Mimoso, estamos com saudade de você. Olha ele aqui, Coutinho, te esperando, ó. Os dois chifrinhos aqui, tá te esperando aqui, Coutinho. Muito bem, epa! Vamos lá, Coutinho, vamos falar de S&P, Dow Jones, Nasdaq e também o Russell 2000, que é o indicador das principais small caps dos Estados Unidos. O Russell avança 1% agora, de acordo com a Black Arrow da Nelogica, alta de 1%, 2.123 pontos. A sua análise técnica dos 4 indicadores, Coutinho? Vamos lá, pessoal. No caso do mercado americano, você tem a seguinte dissonância. Assim, o outlook geral é a longa lateralização. Se você tirar o zoom desse cara, você vê que praticamente os 4 índices americanos estão lateralizados. E aí não precisa nem falar por quê, né? Você pode falar de guerra, você pode falar do interno, você pode falar do externo.
O que trago de diferença é, quando você olha para Dow Jones e Russell 2000, ainda dentro de canal, né? Então, assim, além da lateralização, é uma lateralização que a gente chama, parece errado, mas não, você tem diferente em análise técnica, é uma lateralização horizontal. E você tem na contraposição S&P 500 e Nasdaq nessa lateralização angular, ou seja, ela está lateralizada, mas ela está lateralizada em ângulo. Você vê S&P 500 e Nasdaq já, inclusive, superando as suas respectivas resistências, mas, de novo, você vê também que passou, lateralizou de novo, passou, lateralizou de novo. Mercado americano amarrado, 1 milhão de coisas acontecendo que vocês vêm acompanhando conosco aqui na TC News, realmente falta definição. 4 índices lateralizados, eu acredito que no caso de Nasdaq e S&P, principalmente Nasdaq em função das Big Techs, mas o outlook geral permanece, ainda que estável, né, essa estabilidade aí fraca em função da lateralização. Fechado, muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Olha, deixa eu mostrar para você aqui, tc.com.br, painel Mover Pro, informação importante, já que estamos falando a respeito do mercado americano. Eu vou aproximar a tela para melhorar, para facilitar a nossa leitura, a respeito do leilão que aconteceu dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos, informação que saiu há pouco aqui, ó, para a gente ficar na mesma página. Na sequência, o Coutinho volta para falar a respeito do petróleo, para falar sobre Bitcoin e também para começar a olhar equity. Vamos responder aqui a nossa telespectadora, a Ariela, e também vamos passar pelas 7 magníficas. E claro, se você tiver algum ativo aí gringo, algum ativo americano no radar, pode escrever para cá que você vai ter prioridade. Quem é membro do canal, então aí nem se fala. E depois, Vini, vai dar tempo de falar de ativos locais, do mercado doméstico? Claro que sim, vai dar tempo, fica com a gente, ainda temos algumas matérias que separamos e pedidos também da audiência que foram feitos e ainda não foram contemplados. Mas vamos lá, olha, leilão lá nos Estados Unidos, taxa de corte no leilão de títulos de 4 semanas atinge 4,06%. Repetindo para você que está conectado junto com a gente. Taxa de corte no leilão de títulos de 4 semanas atinge 4,06%. A taxa de corte no leilão de títulos de 8 semanas fica em 4,47%, investidor e investidora. Em relação agora às Treasuries Yields, aos 10 years, portanto estou falando dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos com vencimento em 10 anos, um recuo de 3 pontos base e meio. A taxa média anualizada é 4,35%. Em relação aos títulos de 2 anos, as Treasuries de 2 anos, queda de praticamente 3 pontos base agora, taxa média 3,91%. Tá bom, senhoras e senhores? Informação paga aqui no seu Almoção de Negócios. Vamos lá falar de petróleo, por gentileza, Coutinho. A nossa audiência está de olho no Brent. Sandra Lacerda traz a cotação de momento. E o pessoal está pedindo o olhar no gráfico diário, mas também no intraday do Brent. Então o Coutinho já está lá ajeitando o gráfico para nós. Primeiro você, Sandra. Petróleo Brent recua 1,28% agora aos $75,45. Tá recuando. Recuando. A audiência disse que esse recuo já foi mais intenso. Que se a gente olhar no gráfico de 5 minutos, a gente vai começar a ver uma valorização no curtíssimo prazo desse Brent. Vai você, Coutinho, com o seu olhar técnico. O Brent é para cima, né? Você tem aqui uma lateralização à la Petro, sobe e agora faz uma formação. No caso de Petro, é uma lateralização, é o envelope. No caso do Brent, é um triângulo ascendente, fundos ascendentes com topos horizontais, tudo sob controle. Formação gráfica sugere que esse cara siga subindo. Você tem aqui duas resistências, 7466 é uma resistência, 7517 é outra resistência, mas, de novo, petróleo para cima. Formação gráfica, ela é promissora para manutenção. Você pediu o gráfico de 4 minutos. Vamos dar uma olhada no intraday. O intraday está correto, a tua colocação. O Brent, no dia de hoje, ele chegou a cair mais, a sua mínima é 11 horas e 36 minutos, e agora ele montou aqui um pivôzinho de alta, está tentando se recuperar. O ativo caiu no início do dia, se recupera um pouquinho, e agora volta a subir vagarosamente, tentando de novo buscar aquele rompimento que eu comentei. Obrigado, viu, Coutinho? Pedido mais um aqui de empresa gringa, a gente vai falar daqui a pouco. Sandra, anota aí por gentileza. EXPE.
é a Expedia Group, empresa do setor de viagem. Tem capital aberto na Nasdaq, a Bolsa Tecnológica Americana. Já tem outros 2 papéis, agora o terceiro. Primeiro, Coutinho, as 7 magníficas. Ah, não, peraí, opa, muita calma. Primeiro Bitcoin, estava esquecendo do Bitcoin. Vamos lá com o BIT. E se você quiser, Coutinho, já emenda também o Ethereum, por gentileza. Bola contigo. Bora. No caso do BIT, bom, não voltou àquele ponto que a gente imaginava, né? Então, assim, BIT tem a sua máxima a 112.050 e aí lateraliza desde então. Pedi para tomar cuidado com o rompimento de 103 que levaria a 97, deu uma canja para os comprados, chegou a ameaçar, voltou. Então, assim, BIT está lateralizado. A lateralização é uma lateralização de distribuição, que é uma lateralização de venda, tá? Então, assim, a formação gráfica, ainda que lateralizada, ela não é muito boa para quem está comprado. Então, eu sei que Bitcoin, eventualmente, não é um ativo de troca rápida, no sentido de que o pessoal gira muito Bitcoin, geralmente o pessoal segura mais um pouquinho, ok. Enquanto estiver acima de 1,03,157, sob controle. O meu medo é perder esse cara, e aí a gente vai para os 97. Por enquanto, o ativo está lateralizado praticamente durante todo o mês de junho e segunda quinzena de maio. Então, tem aí o custo de oportunidade, né? Mas, de novo, o Bitcoin eu sei que o pessoal gosta de comprar, eventualmente, para carregar um pouquinho. No caso do Ethereum, aqui não. Aqui o cenário ele é diferente, né? O Ethereum, apesar da sua lateralização de curto prazo, o Ethereum ele pegou e deu um pancadão. O Ethereum agora está restrito entre 2.400 e 2.700. A lateralização aqui, aí ela assume a mesma característica do Bitcoin em termos de custo de oportunidade, mas tem uma diferença. Bitcoin lateraliza na máxima, então é dali para baixo. Ethereum lateraliza no meio do caminho, isso aqui é um envelope de alta. Então, em termos de potencial, o Ethereum tem mais potencial de alta do que o Bitcoin, fazendo uma análise crua no gráfico. O Ethereum melhora acima de 2.740, o objetivo do Ethereum 3.067. A audiência lembrou, e lembrou muito bem, Coutinho, ouro. Vamos falar do ouro também, por gentileza, bola contigo. No caso do ouro, deixa eu ver, faz tempo que eu não vejo. Ele estava em 3.200, está em 3.300. Olha, o ouro está bonitão. Por quê? Porque ele lateraliza, mas ele lateraliza como? Ele lateraliza de forma ascendente, tá? Então é aquilo que eu comentei há pouco, você tem a lateralização horizontal e você tem a lateralização em ângulo. Então aqui você vê que ele lateraliza, mas ele lateraliza tentando romper os 3.400 dólares. Formação gráfica extremamente beneficiosa para quem está comprado. Se romper 3.400 fica mais bonito ainda. O objetivo desse cara, deixa eu traçar que eu esqueço que no Black Arrow é ao contrário, 3.517. Então é romper 3.430, objetivo 3.517, 3.610, no melhor caso, 3.760. Outlook geral, bom para quem está comprado, manutenção, novas compras, tem que romper o 3.450. Obrigado, Coutinho. Vamos seguir agora falando das 7 magníficas, não de todas elas, mas daquelas que estão performando de maneira mais intensa no dia de hoje. E aí o destaque vai para a Tesla. Hoje sobe. Vamos ver graficamente qual é o momento da empresa. Nesse começo de tarde, a alta é de 3% para a Tesla, o ativo negociado lá no patamar dos 325 dólares. Tesla tá ruim, né? Você vê que Tesla subiu. Ela deu uma desalavancada, desalavancada não é o termo, ela deu uma acelerada com a saída do Musk, mas aí os resultados vieram ruins, Tesla sofreu na Europa, enfim. Então Tesla está aqui meio nesse imbróglio, né? Ela caiu no curto prazo, eu até dei compra de Tesla no 277, sobe e lateraliza. No curto prazo, está fazendo aqui um envelopezinho de alta, maroto, que eventualmente ok, é uma figura benéfica para quem está comprado. O ativo de 328 volta a testar 367, mas me preocupa esse excesso de lateralização. Então, quem está comprado em Tesla, seja Estados Unidos ou via Brasil, a priori está bem comprado. Minha única preocupação, que passa a ser a sua também, é o excesso de lateralização de Tesla e aí, de novo, custo de oportunidade. Obrigado, viu, Coutinho? Próximo papel é Nvidia. O ativo avança 0,84%, cota 145 dólares com 33 centavos, Coutinho. Bom, essa aqui tá lindona, não precisa nem falar. Olha. O ativo cota no 4538, o ativo agora vai dar uma oscilada a 148, cota 145.
O objetivo final desta formação gráfica é 154. Nota que eu já tenho um pivôzinho aqui que me joga acima de 154, mas vamos uma coisa de cada vez. Então, comprado, bem comprado, manutenção, 148 deve dar uma tremida, objetivo final 154. Agora a gente encerra falando de Apple, alta de 0,80% para o ativo, que cota cerca de $197. Apple sofre. Ixi, Maria. Eu posso até fazer uma... Como é que fala? Quando você fala... Não é premonição, tem um termo quando você fala do futuro. Eu acho que Apple vai para baixo. Né? Apple soltou o resultado, teve aí a WWDC. Nostradamus do mercado. Não é premonição, tem um outro termo, mas me fugiu aqui. Mãe de Ná. Eu acho que a Apple é para baixo, né? O mercado está punindo a Apple em função do que o mercado entende que são a falta de inovação, atrasos com o IA, etc. O ativo cota $197, tem um corte a 193. Se Apple perder os 193, a fibada desse cara é daqui para cá. E aí você está falando de Apple a 180. Quem tiver Apple na carteira, eu acho que está mal comprado. Não é hora para ter Apple agora. E novamente, fica atento. Abaixo de 193, o mercado tem punido bastante a empresa. Você está falando de Apple a 180. O Guizão, que é membro do nosso canal, ele perguntou se a palavra que você estava buscando, Coutinho, é previsão. Previsão. Não era também. Não. Era uma previsão pessimista. Sabe quando você tenta antecipar o futuro, mas de uma forma pessimista? Pode ser uma previsão ruim. Uma previsão ruim. Muito uma bem. Uma previsão ruim. Muito bem. Marcelo Coutinho e a Urucubaca do Trader. Valeu, Coutinho. Bom, vamos agora com os pedidos da nossa audiência, papéis gringos, hein? O Coutinho fica com a gente mais 20 minutos, agradecendo demais o nosso público. Olha, que eu perdi o nome do telespectador, mas tem um telespectador nos acompanhando direto do Paraguai. Um abraço aí, meu parceiro. Tamo junto pra galera do Paraguai que nos assiste. Sei que não é só ele, tem mais gente lá. Um abraço pra Paula, falou: Vini, tô acompanhando vocês hoje, direto do Canadá. Ó que legal. Muito legal. É Paraguai, Canadá, Alemanha. Audiência internacional. E o Edson falou o seguinte: olha, a Sandra deve ter aprendido a falar alemão no Duolingo. Foi mesmo. Foi mesmo? Deu uma vontade de aprender uma língua nova e eu comecei vendo uns cursos online mesmo, mas não segui. Então não sei muito de alemão, só um pouquinho. Mas você vai desacreditando aí o Duolingo, minha gente. Abriu capital na Nasdaq, sabia? É mesmo? O Duolingo abriu. Olha, tá voando. É porque vai ter poucos candles, ô Coutinho. Mas se você puder colocar aí, ó, DUOL, é o código de negociação Duolingo. Pra quem não conhece, é um aplicativo. Mas já tem tudo isso de negociação? Achei que tinha... como assim? Olha, que legal, não sabia, assim? Vini. Duolingo. Já pega e fiba aí, Coutinho. Eu tinha entendido que eles tinham aberto capital mais recentemente em Nasdaq. Enfim, já tem um gráfico aí com um período maior de tempo. E aí, Coutinho, Duolingo, já que o nosso Edson cantou a bola. Duolingo a priori baixista, né? Você tem aqui um pivôzão, lateralizou e agora perdeu o fundo. Perdeu o fundo, o que figura ele fez? Cai, lateraliza, cai. Duolingo a priori é baixista. A fibada você pode fazer daqui para cá. Duolingo cota $478, aderiu certinho ao Fibo em termos de suporte, mas é um suporte que pode ser perdido. Perde $469, o objetivo de Duolingo $425. Eu não falo inglês. Mas no Duolingo você pode aprender. Olha, e realmente eu viajei aqui total. Duolingo abriu capital em 2021. Foi avaliado à época em 6 bilhões e 500 milhões de dólares. Vai tirando aí o aplicativo. Vai tirando, olha só. Eu já usei o Duolingo. Não é chato não, é legal. É legal o Duolingo. E aí eles têm um emoji ali, não sei se isso aqui é uma coruja. Uma corujinha. Sim. Que você fica um tempo sem entrar no aplicativo, aí quando você vai clicar, a corujinha tá com a cara triste. Aí você clica no aplicativo, ela fica, feliz, assim. É bem intuitivo. Eu acho legal. E é bom, você tá no transporte público, você consegue dar uma estudada em inglês, assim, eu fazia bastante isso, sabe? Inglês, o nosso estagiário, espanhol. Lucas Wood, falou que tá fazendo aula no Duolingo também. Lucas? Mas gratuito.
Você paga, gratuito. Muito legal, é bom mesmo. Poderia valer mais a Patrocina empresa nós. se o Lucas pagasse, né? Mas ele não tá pagando lá. O Duolingo poderia patrocinar nós, hein? Estamos fazendo essa propaganda aqui, né, Vini? Come on, man. Come on, let's go. Aí, ó. Vamos together. Valeu aí, Duolingo. Agora vamos com os outros pedidos da audiência. Eu já esqueci tudo, Sandra. E eu lembro de todos. Muito bem. Pedido da Ariela AMD. AMD. Então vamos lá, Coutinho. Bola contigo, por gentileza. AMD para Ariela. A AMD, a priori, sob controle, altista, acompanha a movimentação de recuperação de Nasdaq. Sobe, corrige, sobe, e ao invés de lateralizar para poder subir, como está fazendo, por exemplo, Meta e Nvidia, a AMD já foi na frente, né? Então você tem aqui já um segundo pivô de alta. Você pode já traçar, eventualmente, daqui para cá. A AMD cota $127, o objetivo de AMD passa a ser 138, já passou dessa zona de resistência agora, né, era na casa de 118, ativo a 127, está comprado, bem comprado, manutenção, novas compras a critério, se fizer pequenas com preço médio positivo, primeiro objetivo de AMD 138, objetivo final desta formação 164. Obrigado, Coutinho. O próximo papel é Palantir. Também foi a Ariela que pediu. Palantir PLTR, por gentileza. Enquanto você prepara o gráfico, o Renner Marx diz assim: Sandra, uma sugestão para você. Aprenda a falar água também em alemão. Assim você não morre de sede. Boa, água eu lembro. Se eu não me engano é Wasser em alemão. Olha, então ela tá bem demais. Pão e água já tá garantido, né, Sandra? Não morro de fome nem de sede. Muito bem. E vamos então com Palantir pra Ariela também não morrer de raiva aqui. Tá esperando a análise técnica. Chegou a hora, Ariela. Vai você, Coutinho. Ativo sob controle, lindão. Sobe, lateraliza, sobe. Deixa subir. Ativo cota 13917, primeiro objetivo 150, objetivo final 178, formação gráfica tudo sob controle. Já rompeu essa região de resistência a 126, já fez figura de cunho altista, aqui dificilmente vai dar errado. Novas compras a critério, pequenas com preço médio positivo, não entra tudo de uma vez em função de você já estar no final do movimento. 150 é o seu primeiro objetivo e aí vai vendo como ele evolui. Deve dar uma oscilada no 150, deve dar uma oscilada no 161. Esta figura termina a 178. Coutinho, o Investir Flix pediu a análise de Expedia EXPE. Expedia na tela, double clique, zoomzão. O ativo cota $163,30. Diferente dos outros, você vê que todos eles no final da queda nos Estados Unidos fazem a mesma figura. Alguns sobem e lateralizam para subir, outros sobem direto. Esse aqui não, esse aqui está mais comedido na alta. Ele tem um leve canal de alta, se você tiver comprado, eventualmente não está mal comprado, só que está naquela coisa, é um ativo que vai fazendo um swing de longo prazo, tem que tomar cuidado com esta perda aqui, porque ela acaba saindo do movimento, você tem alguns suportes que te seguram. Então assim, tá comprado? Ok. Azeda abaixo de 15634, por enquanto tá bom. O que me preocupa é a falta de ímpeto altista, a eventualidade da perda de 156 e essa lateralização também aqui que vai começar a te prejudicar em termos de custo de capital. Tirando isso, eu acho que vale uma pensagem e uma rotação para outro ativo. Pensagem é ótima, né? Vale a pena pensar e fazer uma rotação para outro ativo. Obrigado, Coutinho. O Frank em Taxa Bolsa, membro do canal, disse que comprou o BDR de Palantir ontem e o Rui das Neves, nosso parceiro de todas as horas lá do Rio de Janeiro, está na dúvida, Coutinho, se a palavra, o termo que você estava procurando era presságio. Presságio. Ô, Coutinho, mas você inventou uma ideia, um termo aí na cabeça. Eu achei que o Rui das Neves tinha acertado agora. Presságio, eu acho que é presságio. Deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar aqui pro presságio. Fato ou sinal pelo qual se julga adivinhar o futuro. Prenúncio. É isso daí, presságio. Presságio. Eu achei que por um segundo você ia perguntar pro Chat GPT. Chat GPT, o que eu estava pensando 1h15 da tarde. Boa, Coutinho. Vamos nessa. De volta pro mercado local.
de volta para o cenário doméstico. Coutinho, índice dólar, gráfico de 4 minutos para cada um deles. Eu estava olhando aqui por cima, não me parece que temos grandes notícias em nenhum dos dois ativos. Mas se tiver que ter um destaque, claro que você pode me corrigir aí. Acho que o destaque está mais no dólar, hein, Coutinho? O que você fala para o nosso público? Vamos lá, no gráfico está correto, 0,0, dólar. E fazendo Opa, Coutinho, deixa eu pegar a palavra aqui rapidinho, que o seu som oscilou, mas de maneira mágica eu falo 1, 2, 3, te devolvo a palavra e tudo fica normal. Testa aí, tá funcionando aí? Sim, estamos te ouvindo bem. Show. Então vamos lá, lindão. Dólar, você tá correto, 0,0, fez aqui um hamburguinho aqui agora, sobe, gráfico de 4 minutos, não deve ter muita coisa. Vamos ver o que tem no gráfico de 4. Não, tem aquele envelopezinho de alta que eu falei na minha última entrada. Falei que o dólar era para cima e ok, eventualmente vai se confirmando. Day traders de plantão, ponta comprada no dólar. Índice, também você está certo, 0,0. Gráfico de 4 minutos dele também não deve ter nenhuma novidade. Não, gráfico também nenhuma novidade, índice lateralizado, se movimenta de forma errática, nada para comentar por aqui. Obrigado, Coutinho. Bateria de notícias envolvendo as empresas brasileiras que têm capital aberto. A gente começa pelo BP Money. Deixa eu colocar aqui na sua tela para você ver junto comigo. Investidor e investidora. Agora sim, ó, você já está enxergando aí. CEMIG vai pagar 596 milhões de reais em juros sobre capital próprio. A matéria é da Lívia Patrícia. Mais detalhes com você, Sandra. A CEMIG irá pagar 596 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Segundo o comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira 17, ontem, o valor por ação será de 20 centavos. Para aproveitar o JCP, os papéis devem ser comprados até o dia 23 de junho, uma segunda-feira. A partir do dia 24, as ações serão negociadas como ex-JCPs, disse o Money Times. O pagamento da CEMIG será realizado em 2 parcelas no próximo ano, 2026. A primeira será no dia 30 de junho e a segunda em 30 de dezembro. Vamos com o papel preferencial da Companhia de Minas Gerais, CEMIG, Coutinho. Olha só, CEMIG tá bonitona, né? Você tem aqui um pivôzinho de alta desenhado, você tem uma figura de reversão altista, você estava inclusive numa região de venda, tá? Então você tem uma reversão de tendência. Eu acho que quem está comprado em CEMIG está bem comprado. Eu não gosto da tese de compra por dividendos ou compra por JCP, o que o vale, enfim. Então, eu acho que a compra aqui, o eventual comprador desta ação se dá bem. Não vai comprar por causa dos dividendos, mas proventos, essa palavra. Mas vai comprar bem. O ativo tem aqui um upside bacana, R$ 11,63. 11,63 ele casa, inclusive, com a sua máxima. Então, assim, você até tem um certo espaço de alta para o ativo. É uma opção. Não é a melhor. Mas ok, eventualmente quem faz uma carteira de dividendos e quer aproveitar esse JCP de CEMIG, faz sentido, porque o papel tem possibilidade de alta. Muito obrigado, Coutinho. VEG, a companhia vai pagar 394,6 milhões de reais também em JCP. Matéria do portal Exame, autoria da matéria Matheus Omena. Mais detalhes com você, Sandra. A VEG anunciou nesta terça-feira 17 o pagamento de 394 milhões e 600 mil reais em juros sobre capital próprio, o JCP. O valor bruto corresponde a 0,099 centavos por ação, após a dedução do imposto de renda na fonte. O pagamento será de 7 centavos por ação. O crédito ocorrerá no dia 13 de agosto. Tem direito ao provento os acionistas que estiverem em composição na empresa até o dia 20 de junho. A partir de 23 de junho de 2025, as ações serão negociadas ex-JCP. Muito obrigado, Sandra. Coutinho, é com você. VEG 3. Aqui foi super feliz, porque mostra a diferença, né? Por exemplo, eu quero comprar VEG por causa de provento. Então aqui não faz o menor sentido. VEG é baixista, VEG 44179, objetivo 3826. Então aqui, fazendo uma comparação com o CEMIG, que faz sentido, VEG não faz sentido nenhum. VEG cai como se não houvesse amanhã. VEG tem no semanal um envelope de baixa que te joga 3826. O gráfico diário, ele só vai caindo. Você tem aqui um canal de baixa. VEG nesse momento está tentando sobreviver a esse suporte no 4178. Então aqui, por exemplo, é um caso clássico
do que não vale comprar para você poder ganhar provento. Muito obrigado. Mais um provento aí, senhoras e senhores, e depois mais pedidos da nossa audiência. Chegou o momento de falar sobre Hypera. A companhia também aprova distribuição milionária em juros sobre capital próprio. Matéria do portal Investidor, faz parte do Grupo Estadão, assinada pela Amélia Alves e pela Manuela Miniguini. Com você, Sandra. O Conselho de Administração da Hypera aprovou a distribuição de R$ 185.134.485,51 na forma de juros sobre capital próprio, JCP, a cerca de 29 centavos por ação ordinária. Terão direito acionistas com base na posição acionária de 26 de junho deste ano. Portanto, as ações serão negociadas ex-JCP a partir do dia seguinte, dia 27. Investidores da Hypera que adquirem suas ações após a data X deverão esperar o próximo pagamento para receber valor pelas ações de volta. Muito obrigado, Sandra. Papel ordinário de Hypera, Coutinho. Olha só, Hypera tá bonito. Apesar que eu deixaria como um ativo de manutenção. Hypera subiu bastante. Só que agora está restrito nesse 2850. Esse 2850 te projeta 3038. Então, assim, você já está no final do movimento. Então, assim, quem está comprado está bem comprado. Não pode perder 2734 para não azedar. Mas novas compras, aí fica a critério. E aí, mesma coisa, vou comprar por causa de JCP. Não é minha praia. Até porque, de novo, o upside para mim é curto, você está no final do movimento, e o papel para pegar e entrar num processo de realização também é possível. Eu prefiro comprar na parte de baixo do gráfico. Então aqui fica a critério, eu vou deixar a Hypera como manutenção. Vamos com pedidos da nossa audiência. Tem mensagem no WhatsApp, tem mensagens também no nosso chat do YouTube. 2.086 likes. Muito obrigado. Acho que vamos conseguir os 2.200, hein, Sandra? Estamos aqui, ó, 1h30 de programa. Ela não quer os 2.200. Ela não quer, né, Coutinho? Ela tá aqui assim, ó. Hoje não. Eu falei, vamos bater os 2.200. A Sandra tá aqui assim, ó. Eu tô até sem graça que eu ia falar assim, pô, né? Eu gosto de pedir like, o pessoal dá bastante like, entendeu? Mas acho que eu vou dar um apoio pra Sandrinha aí, quem sabe. Coutinho. Igual, Sandrinha, meio a meio no aumento aí, tá? Por favor, hein? Vamos ver, depende de quanto for esse aumento. Pior que estagnou aqui, gente. Agora um abençoado deu like aqui. O pessoal tá comigo, eu tô achando, hein? 2087. Vini, melhor você mudar essa história aí. Vamos viu? nessa, melhor galera. Não, foi você que disse ontem. Eu só tô endossando. Ai, gente, o que eu não faço por vocês, né? Eu falei, Sandra, o que você prefere? Um aumento ou like? Lembra disso ontem, Sandra? Lembro. Aí 30 segundos de silêncio. Falei, vai, Sandra. Gente, o like, né? O que eu não faço por vocês? Eu falei, então tá bom. Então vamos aqui, ó, pra cima dos likes. 2.099. Falta 101, Sandra Lacerda. Tá bom, eu só não vou pedir like mais durante o programa, tá bom? Não, pede sim, pede sim. Por quê? O pessoal sabe o que vai acontecer, né? Vamos lembrar. Se a gente alcançar os likes, eu não recebo aumento, pessoal. Aí não tem aumento. Então aí, vamos ver como fica. 2.106. Agora, olha a mãe da Sandra e o pai dela tirando o like. Coutinho, pedido do Franklin, membro do canal com prioridade, soja 3, por gentileza, papel ordinário de boa safra. Vamos falar a respeito do segmento agro, Coutinho. Olha só, boa safra lateralização. A lateralização, ela em termos de contexto, ela é boa para quem está comprado, a formação gráfica não deixa de ser um envelope, mas, de novo, né, lateralizado desde final da primeira quinzena de maio 25. Então, praticamente um mês e meio que o papel está de lado. Um mês que o papel está de lado. Então, assim, comprado, ok. Minha preocupação é o tempo que esse cara vai ficar lateralizado. O ativo, ele solta a partir de um 225, o objetivo dele é um 392. O Dom Pavani fala assim, Coutinho, FIBA aí pra gente, por favor, Simpar, SIMH3. Ele tá olhando a empresa, ele tá estudando esse papel e ele acha que o ativo está com cara de short squeeze. Você consegue comentar algo nesse sentido pro @Dom Pavani? Não, olha só, no caso de Simpar, eu acho que assim, nossa, tá se bonito, você quiser uma fotografia precisa da empresa, minha recomendação é falar com o Junqueira, que conhece esse papel invertido, entendeu? Simpar é uma tese que ele gosta.
O papel tem aqui um upside extremamente bem montado, pivôzão de alta, por falta de um pivô você tem 2. O ativo cota 6,12, tem uma manutenção tranquila a 6,75. Nota que eu não tenho nada para atrapalhar em termos de paralelismo, e aí deixa subir. Não faria novas compras, eu acho que já está bem esticado e está no último termo do movimento, né? Então eu acho que fica mais com um ativo de manutenção. Não vejo grandes diferenças de oscilação, você vê pelo comprimento dos candles, o ativo praticamente tem um movimento harmônico, então esse cara aqui, por enquanto, tudo sob controle, não vejo motivo nenhum. Agora, de novo, se você quer uma fotografia cravada, dá uma ligada pro Junqueira. E aliás, nem precisa ligar. O Junqueira participa aqui com a gente 2 horas da tarde. Então, daqui a pouquinho a gente já fala com o Junqueira sobre isso. Você nem gasta aí, eu ia falar crédito, mas hoje em dia, né, ninguém gasta mais crédito ligando. Isso é coisa de velho, né? Então, daqui a pouco só fica aí conectado, você vai gastar um pouquinho da sua internet, mas o Junqueira participa com a gente, falamos de Simpar com ele. Luciano Borges, PL3, Plano e Plano, empresa do setor de construção civil, papel ordinário, Coutinho. Bom, Plano e Plano tem uma linha aqui no 1403 que não serve para nada. Então vamos primeiro limpar esse cara e vamos ver o que a gente tem. Olha só, Plano e Plano subiu bem. Plano e Plano faz aqui um movimento de correção. E Plano e Plano tem um envelopezinho de baixa na curta que joga para baixo. Dito isso, a fibada de Plano e Plano é daqui para cá. Então, Plano e Plano cota 15,23. Plano e Plano deve descer a UNO 337, o que significa que quem está comprado vai devolver. A queda se confirma a UNO 475, então quem está comprado abaixo daqui decreta-se venda essa que te leva a UNO 337 para posterior alta. Posterior alta, qual o problema dela? O FIBO é muito longo, o que significa que a inércia do movimento é longa, significa que essa alta vai demorar um pouquinho. Então eu acho que quem está comprado deve proteger abaixo de UNO 435 a Zeda até uma possível recompra a UNO 337. Coutinho, Denis Félix, DDD 11, pede análise de Azul 4. Azul? Vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Essa não é difícil, hein, Coutinho? Essa tá fácil. Mortinha. Não tem nem o que falar. Ativo cota 099. O ativo, ele não adianta nem falar. Isso aqui é um envelope de baixa, porque isso aqui parece mais a região de trâmite do papel agora, né? Então, Azul não tem o que falar, comprado, mal comprado. Comprar um ativo de R$1, que é praticamente o preço de uma opção, é aguardar uma explosão de 30% a 40%, que aí, de novo, tem o custo de oportunidade, o tanto de tempo que você vai esperar para que esse cara exploda. Forçosamente vai ser via notícia, tá? Estruturalmente o papel não tem nada, para mim Azul não é uma opção. Coutinho, quero agradecer muito a sua participação, é sempre demais ter você aqui conectado junto com a gente. A Leila Rodrigues falou, olha, isso que é marido, parabéns, Coutinho, tá cuidando da esposa. O Ciro deseja aí melhoras também para sua esposa, viu, Coutinho? Assim como todos nós, esperamos vê-lo aqui na semana que vem. Amanhã não tem pregão, não tem TC News, mas sexta, ainda de maneira remota, a gente se encontra aqui de novo, viu, Coutinho? Um forte abraço para você e para Flávia também. Fechado, lindão. Obrigado, boa tarde, pessoal. Precisando de alguma coisa, a gente tá por aqui, tá bom? Tchau, lindão. Valeu, Coutinho! Sempre sensacional. Marcelo Coutinho, senhoras e senhores.